Não existe essa coisa de enriquecimento rápido e fácil, que não existem milagres, não existem atalhos, né? É um processo, a natureza segue seu curso e nos investimentos não é diferente, né? Tudo tem o seu tempo. Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente está novamente aqui com o Ítalo, né? O Ítalo Fogaça, investidor, empreendedor e escritor, né, Ítalo? Isso. Então, hoje a gente estava aqui comentando nos bastidores em off, né? O que a gente gostaria de falar um pouquinho hoje. E aí a gente lembrou de alguns anúncios que de vez em quando aparecem aí nas nossas redes sociais, aqui no próprio YouTube, né? Fazendo algumas promessas mirabolantes de ganho rápido e fácil, né? 28.000% ao ano de ganho. E aí a gente queria conversar um pouquinho sobre isso, né, Ítalo? O que você pensa sobre essas ideias miraculosas, mirabolantes de ganho rápido e fácil? Bom, Márcia, para falar a verdade, eu acho que isso é uma baita de uma picaretagem, né? Porque são promessas não factíveis. Qualquer pessoa que entende um pouquinho de negócio e de matemática, né, consegue ver que é impossível uma pessoa atingir um retorno tão grande em tão pouco tempo, né? Uhum. Na verdade, são artimanhas que muitas empresas usam para tentar iludir as pessoas com ganhos mirabolantes, daquela promessa de enriquecimento rápido e fácil, que eu venho batendo contra a minha vida toda e agora também no projeto do meu livro sobre investimentos e dos cursos que a gente está ministrando, né? Que é possível sim você prosperar, com certeza é possível para quem tem disciplina, para quem procura conhecimento, mas que não existe essa coisa de enriquecimento rápido e fácil, que não existem milagres, não existem atalhos, né? É um processo e a natureza segue seu curso e nos investimentos não é diferente, né? Tudo tem o seu tempo. Isso, então, basicamente, além de disciplina, paciência também, né, Ítalo? Porque hoje a gente vive numa época de muito frenesi, muita ansiedade, as pessoas estão muito ansiosas e querendo tudo muito rápido, né? Então, quem sabe, por isso você acredita que algumas pessoas sejam atraídas, né? Porque é uma promessa de que tu vai ganhar logo. E o que tu acha que acontece, assim? Por que você acredita que muitas pessoas acabam caindo nessas promessas? Justamente por isso que você falou, Márcia. A gente vive um momento na história humana, que é um momento, se comparado com toda a trajetória da humanidade, é um espaço de tempo muito curto, mas onde as coisas se aceleraram muito, né? Então as pessoas, elas estão com um imediatismo muito grande em tudo na vida, né? As coisas estão muito fáceis em muitos casos, né? Estão muito líquidas, não existe mais... Tudo na mão, né? Tudo na mão. E essa expectativa de conseguir esses atalhos e encurtar caminho, ela também se traduz na questão dos ganhos financeiros. Então, hoje, muitas pessoas, elas estão sendo seduzidas por promessas de ganhos rápidos, ganhos fáceis e rápidos, mas, como eu usei o exemplo da natureza, uma criança leva 9 meses para ser gerada, uma árvore leva 2 décadas, 3 décadas, 4 décadas para dar seu fruto, para dar sua sombra, e as coisas têm o seu tempo. Então, se os investimentos que essas pessoas apregoam que dariam esses retornos tão rápidos, as empresas simplesmente deixariam de produzir seus produtos e auferiam uma taxa que é muito menor no final de suas operações e aplicariam tudo, né, nesses mecanismos. Né? Muito fácil, né? Possivelmente a Toyota ia deixar de fazer carros, a Apple ia deixar de fazer celulares, porque teriam um ganho muito maior nessas aplicações. Para né? que perder tempo, né, produzindo e com engenheiros e tudo mais para produzir um produto se pode ganhar tão... Então, o que eu sempre digo, né, inclusive tenho falado bastante aí nos cursos que a gente tem ministrado, é que se alguém chega com uma promessa de ganho muito rápido, numa taxa muito maior do que aquilo que o mercado pode pagar, desconfie porque os riscos
são enormes e o risco do investidor perder seu dinheiro é muito grande. E o que seria, assim, um investimento razoável, um retorno razoável, aliás? Nós temos que analisar o seguinte, Márcia. Nós temos hoje no Brasil, o Brasil é um dos países que tem a maior taxa de juros do mundo, né? Nós temos uma taxa Selic hoje pagando, se não me falha a memória, em torno de 12% ao ano. Às vezes o investidor, ele é seduzido por essa taxa, mas ele esquece de levar em consideração o fator da inflação. Então, se eu tenho um investimento que me paga 12% ao ano, mais uma inflação de 10%, o meu ganho real é apenas 2%. Se eu tenho uma inflação de 15%, muitas vezes a inflação que o governo menciona, a inflação que o governo declara é uma inflação nominal baseada numa cesta de produtos, né? Mas não numa economia abrangente de todos os produtos que nós temos, né? Então, eu tenho a sensação que essa inflação ela é sempre maior do que o governo propaga, do que o governo anuncia. Por isso que eu sou um defensor do investimento em ações, porque as empresas elas têm que se autoajustar por essa inflação, e acima dessa inflação elas têm que proporcionar um ganho real para o acionista. Então, quando eu falo que o mercado acionário ele traz na média, né, um retorno de 6%, as pessoas às vezes, as pessoas ao ano isso, né? As pessoas às vezes, é lógico que isso é um retorno médio. Sim. E existem formas de você identificar boas oportunidades para melhorar a tua rentabilidade. Isso até tu ensina nos cursos, né? Isso, exatamente. Nós ensinamos nos cursos a identificar essas oportunidades. Mas o que o investidor deve levar em consideração é que esse 6% de ganho ele é um ganho real, né? Ele é um ganho real. Quando que, às vezes, numa taxa Selic de 10 ou 12 ou 15%, dependendo da inflação, isso acaba se traduzindo num ganho muito menor ou às vezes até numa perda, né? O próprio Luiz Barsi Filho fala que no Brasil a nossa renda fixa não é uma renda fixa, é uma perda fixa, né? Porque às vezes a inflação acaba sendo maior do que o rendimento na renda fixa, né? Sim. Então por isso eu sou um defensor das ações, porque as ações oferecem um ganho real, as empresas precisam se ajustar seus custos e entregar depois de todos esses custos, depois dessa correção inflacionária, um ganho real para o investidor, para os acionistas, né? Certo. Ô, Ítalo, mas assim, mesmo que seja, vamos lá, coloca um exemplo aí de uma empresa que vai te dar um retorno bom. Ainda assim está muito, muito longe dos 28.000% ou dos 10.000% ao ano que algumas dessas empresas que aparecem aí no YouTube oferecem, né? Na verdade, esse exemplo aí que você está citando, ele é um exemplo aí de algumas propagandas que estão aí rodando em cima aí das chamadas criptomoedas. Como eu já falei aqui, volto a repetir, é um investimento. Na verdade, não é um investimento, não deveria ser considerado como um investimento, e sim como uma especulação, isso, né? A gente até falou, né? É uma especulação, e a meu ver, esses retornos eles podem até acontecer, mas não porque isso tem o poder de gerar caixa, riqueza ou valor. Apenas em cima da especulação de outras pessoas que acabam pagando muito mais caro do que aquele supostamente investidor, especulador pagou antes e está na expectativa de que outro apareça e pague mais caro para que outro apareça, e assim vai, né? Então não existe uma geração de valor como uma empresa que entrega um produto, que fabrica um produto, que tem um benefício real e mensurável para a sociedade, né? É dessa forma que eu enxergo. Porém, essas empresas se aproveitam dessas possibilidades de ganhos especulativos, que podem sim ser elevados, mas na maioria dos casos vão levar os investidores ou as pessoas que pensam que estão investindo a perderem seus recursos. Certo. Tem mais alguma coisa aí, Ítalo, que você gostaria de falar sobre esse assunto? Basicamente, não existem milagres, né? Tudo é um processo. Se nós olharmos as pessoas bem-sucedidas nos investimentos, elas costumam normalmente estar num estágio da vida um pouco mais avançado, porque existe todo um processo de maturação, de investimentos conscientes, de parcimônia, de reaplicação dos ganhos, para que lá na frente realmente se usufrua de uma condição boa em função desse tempo que é necessário para se atingir, né? É lógico que eu estou falando aqui
de pessoas que têm a possibilidade de aportes pequenos. Aquela pessoa que às vezes herda uma grande fortuna, vai ali e faz um investimento, ela já pode imediatamente viver dos dividendos, viver daquela renda. Mas nós que estamos aqui do outro lado, né, a gente não teve essa condição, então é um pouco a pouco, é um processo, leva tempo, né? E é importante, né, Ítalo, acredito, já que você usou esse exemplo de uma pessoa que recebe uma herança, por exemplo, eu acho que é interessante também a gente frisar aqui, o que você já falou em vídeos anteriores, inclusive, de que o quão é importante a pessoa ela saber aonde ela está investindo, né? Onde ela está colocando o pé. Então, assim, não é porque ela recebeu uma herança e alguém foi lá e deu uma dica que ela vai lá e vai colocar toda a herança dela, né? É importante, né? Eu acredito que, não sei se você concorda ou não comigo, mas tô parafraseando o que você mesmo já falou anteriormente, né? É importante ela ter conhecimento a respeito daquilo que ela vai fazer, né? Com toda certeza, Márcia. Eu lembro de um caso que eu vi, me deparei nas minhas pesquisas, né? Quando eu estava preparando o nosso material ali para o nosso curso, eu vi a situação de vários esquemas Ponzi que se espalharam pelo Brasil, né? Os esquemas Ponzi são as pirâmides financeiras, São né? as pirâmides financeiras, exatamente. E eu me deparei com um relato de uma mulher que ela tinha recebido uma herança equivalente a 3 milhões de dólares e ela colocou com promessa de um alto ganho todo o valor que ela tinha recebido dessa herança nesse esquema Ponzi, nessa pirâmide, né? E acabou perdendo os 3 milhões de dólares dela, né? Então, tu imagina o quão devastador isso vai ser para essa pessoa pelo resto da vida, né? Sim. Ela não vai ver mais a cor dos recursos dela e possivelmente, né? Estou aqui conjecturando, talvez ela nunca mais tenha condição de juntar esse montante expressivo de dinheiro, né? Sim. Que se aplicado bem, sim, poderia estar gerando uma renda perpétua para ela, né? Enquanto ela vivesse, para dar um futuro confortável para ela, né? Então, sim. São essas coisas que eu procuro alertar as pessoas para que não caiam nessas armadilhas, porque é muito fácil tu ser iludido pelo canto da sereia de retornos muito acima da média, né? Sim. Mas isso não costuma acabar bem. Sim, então resumindo, paciência, né, Ítalo? Muito conhecimento, né? Buscar muito conhecimento para saber onde está pisando. Isso mesmo. Beleza. Conhecimento, paciência, disciplina, que se chega lá. Show de bola. Então tá, Ítalo, mais alguma coisa? Seria isso. Então por hoje é isso, a gente vai ficando por aqui com o nosso podcast. E lembrando que o Ítalo está nas redes sociais agora, então é só procurar lá Ítalo Fogaça, né? Ou @ItaloFogaca, né? Sem o cedilha. E ele tá por lá, né? Alimentando aí as redes sociais dele agora, certo? Então é isso. Beijão e até a próxima.